Oi, tudo bem? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde. De acordo com pesquisa realizada no ano passado, o transtorno de ansiedade atinge todas as faixas etárias, com predomínio entre os jovens de 18 a 24 anos. Dando sequência à nossa série sobre saúde mental, o assunto de hoje é a ansiedade. Eu converso com o médico psiquiatra Cleverson Iga Caio. Ele é mestre pela Universidade Federal do Paraná e atua com psiquiatria geral da infância e da adolescência e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Cleverson? Tudo bem. O que é o transtorno de ansiedade? Podemos dizer que a ansiedade, todos nós precisamos ter um pouco, né? Que é uma preocupação para o nosso funcionamento normal, né? Para organizar a nossa rotina, antecipar ou prever um problema que precisa ser solucionado, prevenir situações de risco, né? Cumprir com os compromissos no horário, né? Ou seja, de certa forma é importante para a nossa sobrevivência, né? No mundo atual. E todos os nossos antecedentes tinham, no mínimo, um pouco de ansiedade, né, para perpetuar a nossa espécie, né? Agora, o transtorno de ansiedade é diferente, né, pois o indivíduo vai ter uma preocupação excessiva, desproporcional, irracional, né, e uma antecipação de uma ameaça futura exagerada, né, um comportamento de esquiva e de muita cautela, né, uma hipervigilância em preparação para uma ameaça, né, trazendo um sofrimento significativo, tanto físico quanto emocional, né? E essa condição ela pode ser aguda ou crônica. Essa ansiedade, aspas, né, positiva, qual que é o limite dela? Em que momento ela deixa de ser necessária para nossa própria sobrevivência e convivência em sociedade e quando que ela fica patológica? Qual que é o limite ali? Quando a pessoa começa a ter, por exemplo, dores físicas, né, a pessoa começa a ir, por exemplo, em hospitais, fazer exames médicos, começa a investigar vários órgãos, digamos assim, né, do nosso corpo e não encontra nada, não encontra, por exemplo, um problema específico no estômago, um problema específico no coração, né, e a pessoa começa a ter muitos sintomas físicos de dores e de desconforto, né, e isso traz um sofrimento constante, né, altera o aspecto emocional também, a pessoa começa a mudar de comportamento, e quando isso começa a trazer prejuízo, nós podemos considerar, né, um dos transtornos de ansiedade. Quais os principais sintomas, então, do transtorno de ansiedade já quando ele está patológico? Dos sintomas emocionais, a gente pode citar basicamente os medos excessivos, né? Por exemplo, a pessoa tem muito medo de morrer, medo e preocupação excessiva que alguém vai ficar doente ou vai morrer, né? Medo de catástrofe, medo de baixo desempenho, medo de ter um infarto, medo de ficar louco, né? Então a pessoa tem um processo de prejuízo emocional, né? Um sofrimento psíquico, trazendo e até fazendo algumas alterações, né, no conteúdo do pensamento e a forma como interpreta a realidade no momento de crise de ansiedade. E também temos os sintomas físicos, né, que mais comum pode ser a aceleração, né, do coração, uma taquicardia, suor, sudorese, né, tremor, uma agitação psicomotora, são dores difusas e inespecíficas, né? Cefaleia, pode ter alteração do fluxo intestinal, né? Alteração do apetite, tanto da pessoa ter um excesso, né, de vontade de comer, ou então não conseguir ingerir e mastigar, né? E também prejuízo de sono é muito importante, tanto para insônia quanto uma hipersonolência, né? Eles devem persistir por quanto tempo? Por exemplo, no transtorno de pânico, né, que é um tipo de transtorno de ansiedade com crises agudas, a crise de ansiedade pode durar poucos minutos, né? O problema é que essas crises são de grande intensidade
e podem ocorrer com uma certa frequência, por exemplo, várias vezes por semana, né? Então, é uma crise de ansiedade que dura poucos minutos, né? E depois passa, né? Por outro lado, tem o prejuízo de ocorrer várias vezes. Mas também tem um transtorno de ansiedade com sintomas mais crônicos, né? Como, por exemplo, fobias específicas ou fobia social, ou no transtorno de ansiedade generalizada, que o indivíduo fica constantemente ansioso, com pioras conforme demandas, né? E os sintomas podem durar meses até anos, né? Dentro do transtorno de ansiedade patológico, existem diferentes níveis dessa ansiedade? Uma ansiedade leve, temporária, pode estar associada a um período de adaptação, né? Por exemplo, um emprego novo, mudança de cidade, uma escola nova, amigos, grupos novos, né? E desafios novos, né? Gerando um desconforto emocional e físico, mas que pode ser temporário. A gente pode até considerar uma ansiedade leve, né? Um transtorno de ansiedade leve, e que muitas vezes pode até se resolver sem uma intervenção, por exemplo, farmacológica, né? Agora, por exemplo, uma ansiedade quando associada a um transtorno depressivo, né, associado a uma depressão, tende a ser mais grave, né, e de mais difícil recuperação, por exemplo. Agora, uma ansiedade também que pode estar presente em indivíduos que estejam passando por uma condição clínica difícil, por exemplo, uma doença complexa ou após uma cirurgia, né, durante a recuperação, pessoas que, por exemplo, têm zumbido no ouvido, que é um problema, né, da área da otorrinolaringologia, né, pode sentir esse desconforto, uma ansiedade, pessoas pós um infarto, né, agudo do miocárdio, pode ter essa sensação de insegurança, de medos excessivos, né, uma ansiedade, uma preocupação, né, excessiva. Depois de um diagnóstico grave também, então essa ansiedade associada a comorbidades clínicas pode ser mais complicado e com um prognóstico um pouco mais difícil, mas que merece sim tratamento, né? Como a ansiedade se manifesta nas crianças? Um choro excessivo, por exemplo, ataques de raiva, né? Um comportamento de se agarrar a uma figura de apego, uma figura que ela se sente segura, né? É muito comum sintomas físicos, né? Alguns comportamentos de oposição e desobediência observado pelos pais, né? Então, a criança com transtorno de ansiedade, mesmo ela ainda não entendendo o que é ansiedade, ela sofre, né, e sente a ansiedade, né? Então, ela vai tentar se comunicar de alguma forma, mesmo que ela não consiga se expressar. A forma mais comum são sintomas físicos, né, e algumas alterações de comportamento. E nos adolescentes? Os adolescentes também podem apresentar dificuldade para verbalizar o que eles estão sentindo e demorar para pedir ajuda, né? Então, muitas vezes se manifestam através de sintomas físicos também, né? Como dores generalizadas, inespecíficas, cefaleia, né? Gastrite, pode ter alterações alimentares, alterações no padrão de sono, né? Piora do rendimento escolar, acadêmico, né? Um certo também isolamento, muito evidente também comportamento de esquiva, um comportamento evitativo. Não vou participar de tal festa, não vou participar de tal reunião, né? Aquela fobia, aquele medo de exposição. Isso pode também, quando o adolescente é pressionado, né? Pode piorar a irritabilidade, o adolescente pode reagir de uma forma mais irritável, né? E também pode ocorrer no sentido de tentar aliviar a ansiedade, né? É muito importante cuidar, né? Porque pode ocorrer a busca por substâncias lícitas e ilícitas, né? Para tentar, entre aspas, aí, se acalmar. Quando nós entramos ali na fase adulta, a ansiedade aumenta na medida e proporção que aumentam também as nossas responsabilidades? Muda o padrão conforme diferentes demandas, né? O sofrimento ele pode ser igual tanto na criança quanto no adolescente e adulto, né? Então, a criança
dentro da demanda da criança, ela precisa lidar, né, com outras situações ameaçadoras. Por exemplo, como se afastar de um objeto que causa medo, né? Como se afastar de um objeto fóbico, por exemplo, de animais, de bichos, insetos, né? Também na realidade da criança, né? Como se acalmar quando está longe da mãe, né? Ou do pai. Como conseguir se socializar sem sofrer exclusão na escola, né? Então, e à medida que se avança para a adolescência e vida adulta, né? O conteúdo da ansiedade muda, mas o padrão de sofrimento pela ansiedade se mantém ou até piora quando se torna crônico, né? Então, aquela pessoa que não cuida da ansiedade desde cedo, né, tende a perpetuar a ansiedade em diferentes padrões e em diferentes contextos. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O que esses dados nos levam a refletir, Cleverson? É importante entender que a maior parte da população, né, do Brasil tem pouco acesso a serviços de saúde mental, né? Então é algo crescente e os serviços, né, não dão conta, né? O número também de profissionais não dão conta. Além desse aspecto também de pouco acesso, né, ao serviço de saúde mental, existe a demanda, né, do trabalho, muitas horas de trabalho por dia, né, a insegurança, né, quanto ao futuro, né, a questão da qualidade de vida, né, que está associado assim ao sentimento de insegurança, tanto de segurança nas ruas ou segurança no emprego pode gerar mais ansiedade, né? Um certo isolamento, aí a gente pode falar um pouco não só do aspecto do nosso país, mas de uma forma universal, né? Um isolamento em redes sociais, uma desigualdade social, salários baixos, falta de segurança pública, né? Então, esse estresse no trabalho pode estar, sim, associado, né? Pode estar desencadeando mais transtornos de ansiedade. Nós temos um estilo de vida bastante competitivo, seja na escola, seja no trabalho. Isso influencia nesse nosso transtorno de ansiedade enquanto país? Está mais associado à dificuldade para lidar com frustrações, né? A questão do imediatismo, né? Do acesso a informações rápidas que nós temos hoje, a influência, né, das redes sociais, né? De certa forma, uma desestrutura familiar, né? Programas de prevenção, por exemplo, ao uso de substâncias, né, precisam ser melhorados, né? Então, esse sentimento de insegurança, né, no aspecto geral, tanto da própria autonomia e independência, né, da pessoa, né, isso talvez gera mais pressão, gera mais competição, né, e pela velocidade de informações, muitas pessoas acham que sempre estão atrás, né, sempre o outro está melhor do que você, e isso afeta muito a autoestima, afeta muito o sentimento de segurança e que pode gerar, sim, mais transtornos de ansiedade. Em paralelo à ansiedade e à depressão, também tem aumentado os casos de suicídio entre os jovens? Muitas fontes e estudos que estão mostrando que nos últimos 10 a 12 anos, né, nessa população, aí vamos dizer, de 15 até 25 anos de idade, aumentou significativamente a taxa de suicídio, né, aqui no Brasil. Então, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, em alguns estudos, mostrou que nos últimos 10 anos, praticamente dobrou, né, o número de suicídios nesses últimos 10 anos. Como tratar a ansiedade de crianças e adolescentes? Muito importante entender a história familiar, né? Existe uma alta herdabilidade, né? Muitas vezes, além do tratamento farmacológico, é importante analisar a dinâmica familiar, né? Os estilos parentais, né? A forma como os pais ou os responsáveis que convivem com a criança e o adolescente lidam
com os problemas e com a própria ansiedade, né, dos pais. Então, tem um fenômeno muito comum que se chama acomodação familiar, né? Então, os pais acabam tolerando e se acomodando com sintomas de ansiedade, que muitas vezes é de esquiva, de evitação e de uma cautela excessiva, né? Ou até tem comportamentos disfuncionais que os pais não conseguem mais lidar ou acabam até deixando e desistindo de orientar e ensinar o filho e deixam de estimular o enfrentamento, né? Existe uma superproteção, né? E deixam de praticar, né, habilidades sociais, né, com os filhos e deixam de ensinar assim, estratégias comportamentais para lidar com a ansiedade, né? Então eu digo assim que as crianças veem veem o mundo aos olhos dos pais, né? Então, é muito comum uma criança, um adolescente com um transtorno de ansiedade, pelo menos um dos pais ter também um transtorno de ansiedade. Então, existe uma análise, é importante, uma abordagem familiar, né? Porque não adianta só tratar a criança, adolescente, sem uma abordagem também parental. Se a gente consegue interromper esse ciclo de ansiedade durante a infância e a adolescência, ele pode voltar mais tarde ou isso pode ser arrefecido? Quanto antes tratar a ansiedade, melhor o prognóstico, né? Então, nós já entendemos que a criança pode sim ter o transtorno de ansiedade, então por que não tratar, né? Então, o problema de não tratar, de não prevenir, pode acabar, digamos assim, cristalizando, né? Consolidando na personalidade e no funcionamento da pessoa ao longo da vida. Então, é possível, sim, tratar o quanto antes para evitar novos tratamentos ou, então, um desenvolvimento crônico da ansiedade na vida adulta. O tratamento, tanto de crianças, adolescentes e de adulto, envolve medicamentos e psicoterapia de forma efetiva? Todos os estudos mostram que o tratamento combinado, né, quando já bem diagnosticado um transtorno de ansiedade, né, na infância, adolescência, o tratamento combinado, ou seja, o uso de medicações apropriadas e adequadas, em dose adequada e tempo adequado, né, com orientação médica, associado a uma psicoterapia, tem melhores resultados, né? Então, o tratamento isolado, só a medicação ou só a psicoterapia, tem índices de melhoras inferiores ao tratamento combinado. Você citou a falta de acesso de muitas pessoas a programas de saúde mental. O que você avalia que poderia ser feito em termos de políticas públicas para olhar com mais cuidado para a saúde mental do brasileiro? Em primeiro lugar, diminuir o estigma, né? Acho que esse acesso à informação, né, esse trabalho de falar sobre os transtornos de ansiedade e outros transtornos psiquiátricos, é muito importante pensar na questão da qualidade de vida, né, no funcionamento do indivíduo, e não como uma pessoa que tem um transtorno que está no fundo do poço, ou que é uma loucura, ou que é uma frescura. Então, em primeiro lugar, não julgar, nós não punirmos, né? E compreender o que as pessoas estão sentindo, né? Então, ter o transtorno de ansiedade não é frescura, né? Ou fraqueza do caráter, ou da personalidade, ou fraqueza de uma pessoa que não é inteligente, né? Então, ela precisa de ajuda, né? E sugeriu o acompanhamento profissional, né? Muito importante, tanto do psiquiatra quanto o psicólogo. Então, programas, né, que seja psicoeducação, né, ou de melhor esclarecimento dos transtornos de ansiedade são muito importantes e, de certa forma, programas de prevenção, além de se tornar mais
digamos assim, menos oneroso, né, seria um investimento, né, para o país, porque vai ter menos prejuízo acadêmico e menos prejuízo também laboral na vida adulta. Cleverson, obrigado pela entrevista. Obrigado. Nos próximos programas, nós vamos continuar falando sobre saúde mental, toque, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Obrigado pela atenção. Até mais.